Salmos 91, que diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Vamos ler o segundo também. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Vou ler novamente. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pai, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença e nós vamos ministrar a Tua palavra. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que seja o Senhor que esteja falando com a Tua igreja. Apenas o Senhor. E que se cumpra a Tua vontade e que a Tua igreja essa noite seja edificada e fortalecida para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Queridos, esse salmo, ele é bem conhecido, né? Toda vez que eu leio desse salmo, eu tenho uma imagem na minha mente. Quando eu era bem criança, do lado da cama da minha mãe, havia um criado, e a Bíblia sempre aberta, e sempre numa página. Era no Salmo 91. Ela ficou até meio encardido, sabe? Eu não entendia muito bem aquilo, mas sempre no Salmo 91. E eu cresci vendo isso. Depois eu fui entender que esse salmo, ele descreve fé e a segurança que nós temos em Deus, a nossa confiança em Deus. E esse salmo, quando nós lemos ele, até o último versículo, nós podemos entender que nós somos chamados para crer na pessoa de Deus. O salmista, nesse momento, ele nos chama, nos leva a aprender a descansar no Senhor. E é exatamente o que eu gostaria de dizer esta noite. É sobre descanso. Descanso em Deus. Descansar em Deus. Deus me chamou a atenção a respeito dessa pequena palavra. Descansar. Mas descansar não é algo fácil de se viver. Eu quero que vocês saibam que este salmo, ele é um texto poético. Não é um texto doutrinário. O salmista, quando ele escreveu os salmos, isso todos eles, quando eles escreveram, é porque eles experimentaram essa verdade diante de Deus. Eles tiveram essa experiência diante de Deus. Nós podemos ver salmistas escrevendo: Deus meu, Tu me abandonaste, a minha alma está batida, porque te abate, ó minha alma. Então são momentos em que eles estavam vivendo, eles estavam recitando esse salmo. Por isso que nós chamamos os salmos uma expressão poética, um texto poético, em que o próprio autor estava descrevendo. Mas o que eu acho mais maravilhoso, que os salmos, eles não foi descrito apenas para ter conteúdo, a palavra de Deus. Mas os salmos, ele foi descrito, inspirado pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos experimentar estas verdades. E uma das coisas que nós devemos experimentar, ou então aprender a experimentar, é o descanso em Deus. Descansar em Deus. E descansar em Deus não é algo simples assim. Porque nós somos desafiados a descansar em Deus todos os dias. Não importa a nossa situação.
Acho interessante que lá no Salmo número 4, no final dele, eu recitei muito isso para o meu filho. Quando eu fazia ele dormir, quando ele era menorzinho. Todos os dias eu chegava nele, e ele até decorou: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Para uma criança isso é muito fácil, meu irmão. Porque criança ela não tem responsabilidade ainda. Ela ainda não entrou para a escola da vida. Ela não tem conta para pagar. A criança, ela só cobra, ela só recebe. Mas só que ela não ainda entrou naquele estágio da vida dela que ela precisa produzir. Aí é muito fácil a criança entrar nesse descanso, nessa segurança em Deus. Nós adultos, a coisa já acontece um pouco diferente. Nem sempre conseguimos dormir por conta das aflições que nos cercam. Não é verdade? Ou só acontece comigo? Amém ou não amém? Então, acho que todos nós estamos no mesmo barco. Agora, você sabe por que muitas vezes nós não conseguimos dormir por situações adversas que nos cercam? Porque nós ainda não aprendemos a descansar em Deus. E quando nós não descansamos em Deus, o negócio fica ruim para nós. A gente não consegue dormir. E a consequência daquelas pessoas que não conseguem dormir, qual que é? Um cansaço muito forte. Você não consegue produzir da forma como você produz quando você dorme uma noite bem dormida. Além do seu corpo sentir, a sua alma também ela fica muito ferida. A sua alma fica doente. Isso vai trazendo consequências terríveis para todos nós. Eu não sei se você já caminhou ou conheceu uma pessoa que é muito atribulada. Eu já andei com pessoa que é atribulada. Você percebe que a pessoa ela não desliga. Ela fica atormentada o tempo todo. Ela acha que as coisas ruins vão acontecer a qualquer momento na vida dela. E o pior de tudo é que ela deixa também todos aqueles que estão em volta dela atormentados também. Ela começa a contaminar as pessoas. Então isso é uma coisa terrível, queridos. É uma coisa terrível que acontece com as pessoas que não conseguem adquirir essa experiência com Deus. Eu quero citar um exemplo da minha vida. Uns 3 anos atrás, eu estava em viagem com a minha família, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Uma viagem bacana, maravilhosa. E nesse lugar onde nós ficamos, lá tinha pessoas que cuidavam das crianças. Então tinha várias coisas para elas fazerem, né? Certo dia, um dia que nós estávamos lá, tinha programação à noite. E os meus filhos foram participar. Aí deu mais ou menos umas 10 horas, 11 horas da noite. A Ivone chegou até mim e falou assim: Renato, vai atrás dos nossos filhos. O que eu fiz? Fui não. Falei, irmão, meu bem, não vou não. Não vou não. Deixa esses meninos brincarem. Mas são 11 horas da noite. Falei, não vou não. Eu vim aqui foi para descansar. Os meus filhos estão sob cuidado do hotel. E ela, você está louco? Falei, não estou não. Eu estou bastante lúcido. Eu achei interessante que ela foi vestir a roupa para buscar os meninos. Na hora que ela terminou de vestir a roupa, foi sair do quarto, os meninos chegaram. Aí eu falei, está vendo? Aquele momento, irmãos, quero dizer algo para vocês. Eu estava descansado no Senhor. Eu sabia que meus filhos
estavam sob a proteção de Deus. Eu não precisava estar próximo deles para saber que eles estavam seguros. Naquele momento a minha alma estava bem. Eu estava tranquilo, sabendo que nada ia ocorrer de mal na vida dos meus filhos. Acho interessante que isso que eu estou dizendo para você parece que soa um pouco mal. Parece que eu não amo meus filhos. Poxa, 11 horas da noite. Eu não me preocupar com os meus filhos num lugar que eu nunca fui. Isso soa um pouco, estranho. Mas é a minha forma de amar. Foi a minha forma de amar. Eu estava bem no meu coração, crendo que eles estavam protegidos por Deus. Isso também demonstra até uma irresponsabilidade da minha parte. Mas não foi. Porque eu sei que o meu Redentor estava com eles. Eu era convicto disso naquele momento. Foi um momento muito bacana que eu tive essa experiência com Deus. Porque na hora que eu vi os meus meninos chegando, e a forma como a Ivone se preparou para ir buscá-los, eu vi que Deus estava ali tomando conta de cada detalhe. Em contrapartida, aconteceu uma outra coisa comigo, que eu percebi que eu estava precisando descansar em Deus, e eu não consegui. Foi um momento de um aperto financeiro. Eu estava diante de um aperto financeiro. Meus irmãos, é muito difícil passar por isso. Eu acho que só quem passa sabe. Existem pessoas que nunca passou aperto na vida, não sabem o que é ter falta de dinheiro. Mas eu sei. É difícil você dormir quando você tem diversas obrigações no outro dia para suprir, para alcançar. E aquilo ali te traz um quê? Você fica meio atormentado. Você não fica bem. Você não fica legal, você que fica imaginando coisas. Vocês não sabem o tanto de coisas que eu imaginei. Meu Deus do céu. Eu vou ser envergonhado. As pessoas vão falar assim, olha, está vendo aquele pastor picareta lá da Nova Vida? Tudo isso veio na minha cabeça. E eu não consegui orar, irmãos. Eu não consegui orar. Passava a noite em claro, no outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Porque esse aperto, ele não saiu da minha vida de um dia para o outro. Mas teve um dia que eu pedi para o Senhor, Senhor, traga paz ao meu coração. Eu mudei a minha forma de orar. Me ensina a descansar e confiar em Ti. Porque eu estou confiando em mim. Eu estou confiando nas circunstâncias. Eu fiquei tão atribulado, queridos, que eu esqueci de Deus. Eu esqueci da soberania de Deus. Mas ao longo dos dias, eu percebi que eu estava fazendo a minha oração errada. Porque eu não estava fazendo uma oração em que eu mostrava para Deus a minha confiança que eu tinha para com Ele. Mas enfim, quando eu orei, pedindo ao Senhor, Senhor, acalma o meu coração. Sossega a minha alma. Deixa-me a dar espaço para o Senhor, a trabalhar em meu lugar. As coisas mudaram, meus irmãos. Eu me lembro que esse aperto não saiu também de um dia para o outro. Mas ele foi acontecendo. As portas foram se abrindo. Eu comecei a tomar decisões certas. Eu comecei a pegar uma direção certa. Por quê? Porque eu estava em paz.
Eu estava sendo direcionado por Deus. Deus começou a me orientar de uma forma tremenda. Em poucos dias eu venci esse obstáculo. Você está vendo o tanto que nós, eu estou citando da minha vida, nós somos vulneráveis? Uma hora eu estou cheio de fé, e na outra hora eu não tenho fé. Por que será? Por que será? A resposta é simples, queridos. É porque de fato nós somos pó. Nós somos miseráveis. Nós somos fracos. E nós somos carecedores da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. E nós sim temos que aprender a dar espaço para o Senhor trabalhar em nossos corações. E quando Ele trabalha, as coisas acontecem. Isso é um fato. Na Bíblia tem uma passagem que está lá em Marcos, capítulo número 9. Algo que eu acho tremendo. Que diz o seguinte, versículo 14. Eu acho que todos conhecem essa passagem. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Quem é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, o relato do pai desse menino foi algo maravilhoso. Eu me coloquei no lugar deste pai. Muitas vezes, queridos, nós cremos no poder de Deus. Muitas vezes, nós sabemos aquilo que Jesus, o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Mas no fundo, nós chegamos perto de Deus e diz o seguinte, ajuda-me na minha falta de fé. Você sabe o que esse homem precisava nesse momento? Ter uma experiência muito profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, é o que falta para muitos de nós. Ter essa experiência profunda com o Pai. Porque de fato, quando nós temos a experiência profunda com o Pai, nós verdadeiramente nós vamos aprender a caminhar pela fé. Eu vejo o salmista do capítulo 91, um homem que naquele momento ele teve essa experiência com Deus. O coração dele estava cheio de fé. E isso é um alvo que nós devemos ter todos os dias em nossas vidas. Nós precisamos crescer, queridos.
Nós precisamos ser aqueles cristãos que possam dar testemunhos da glória e do poder de Deus aqui nessa terra. Esse salmista, no capítulo 91, ele estava com seu coração encharcado. Ele estava descansando em Deus. Ele conseguiu entrar nesse descanso de Deus, que não é algo impossível para todos nós, mas é algo que nós precisamos buscar, a experimentar esta verdade. Quero que vocês entendam que descansar é deixar as coisas que não podemos controlar nas mãos de Deus, queridos. Eu quero convidar vocês essa noite a entregar tudo nas mãos de Deus. Eu não sei como que vocês chegaram aqui esta noite, mas possivelmente muitos aqui possam estar atribulados, desassossegados. Mas essa noite você pode ter uma experiência com o Pai. E o ponto de partida para isso é você entregar tudo nas mãos de Deus. É dizer para Deus com todo o seu coração: Senhor, esse problema não é meu, ele é do Senhor. É em Ti que eu confio, eu estou aqui porque eu quero experimentar essa promessa que o Senhor tem para mim de descanso. Faça isso essa noite, meus irmãos. Eu quero desafiar você. Porque se você descansar em Deus, você vai ver Deus cumprindo suas bênçãos e suas promessas em sua vida. Muitas vezes nós retemos as promessas de Deus por conta de nós mesmos, da nossa incredulidade. Nós não conseguimos descansar em Deus porque nós não cremos. E de fato nós não cremos. Existem muitas doenças emocionais hoje. Por conta disso, queridos. De algumas pessoas não conseguirem entrar nesse descanso do Senhor. E quem leva vantagem é só o inimigo. E eu acho interessante que, quando as pessoas não buscam esse descanso em Deus, as promessas de Deus, elas se retêm nas nossas vidas. Então, meus irmãos, quando nós conseguimos adquirir esse descanso de Deus, como o salmista experimentou, nós podemos experimentar Deus nos salvando de todos os males. Nós podemos observar na Bíblia aqui, no capítulo 91, quantas e quantas promessas foram colocados na vida nesse salmista. Podemos observar que ele se livrou do laço do passarinheiro. Ele se livrou da peste perniciosa. Ele foi livrado do terror noturno, da seta do maligno. Ele viu 1000 pessoas caindo do lado, 10.000 à sua direita, mas ele não foi atingido. Então nós podemos observar que ele adquiriu essas promessas. E essa promessa só foi adquirida na vida desse salmista, você sabe por quê? Porque ele entrou no descanso. Apenas isso. Ou seja, uma palavra bem simples, mas muito complexa em adquirir. Porque esse descanso nós entramos, não é de um dia para o outro. É de fé em fé. É o nosso caminhar. É a nossa experiência. Mas cabe a nós a termos essa atitude, para que essa verdade nós possamos experimentar. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu para falar ao seu coração esta noite. É algo simples.
apenas um conselho, mas um conselho bíblico. E eu tenho certeza que isso pode trazer um efeito maravilhoso na sua vida. Então eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé, a colocar a sua vida diante do Pai. Se tem algo que está afligindo o seu coração, se você não está bem, se o seu coração está abalado, quero convidar você a se conectar com o Espírito Santo de Deus e colocar nos braços dele, entregar aos pés dele. Esse é o momento que eu quero convidar você a se deleitar na presença de Deus. Fazer como esse pai, quando colocou o seu filho diante de Jesus. Esse pai, quando ele conversou com Jesus, teve o diálogo com Jesus, ele disse apenas para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Você sabe o que aconteceu ali, meus irmãos, depois daquilo? Aquele menino foi abençoado, simplesmente por causa da atitude do pai. Porque o pai, naquele momento, o pai daquela criança, ele foi honesto aos olhos de Jesus. Ele foi humilde, ele foi simples, ele se rendeu na presença do Pai. É tudo que nós precisamos fazer essa noite, meus irmãos. Aqui ninguém é super-herói. Creio eu que todos nós somos sensíveis. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da ação do Senhor em nossas vidas. Mas para isso eu preciso me quebrantar na presença de Deus. É abrir meu coração para o nosso Senhor, que eu tenho certeza que Ele fará coisas maravilhosas na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele não nos rejeita. E tudo o que Ele deseja para todos nós é que nós aprendamos a descansar nele. Nós vamos cantar uma música, mas eu quero que você conecte com Deus. Fique em conexão. Não deixa nada te atrapalhar. Esquece tudo. Entre na presença de Deus, memorize o nosso Senhor no seu coração. No momento do louvor, desse cântico, abra o seu coração, que eu tenho certeza que Ele fará coisas maravilhosas na sua vida. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Entregue tudo nas mãos do Pai. Ele está aqui nesse momento. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus.
pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Entregue tudo ao Pai. Entregue a sua vida tudo ao Pai. Entregue tudo ao Senhor. Entregue a sua casa, a sua família. Entregue os seus negócios. Entregue a sua saúde. Entregue os seus amigos. Entregue as suas finanças. Entregue tudo na presença de Deus. Faça essa entrega ao Senhor. Mostra para Ele que você confia nele. Entrega nas mãos dele a sua vida. Ele está de braços abertos para receber tudo que é seu. Oh, Espírito Santo de Deus, faça que esse povo aprenda a descansar em Ti, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Que o Senhor venha encher essa igreja com Teu poder, Pai. Que os meus irmãos possam ter essa experiência com o Senhor, de confiar plenamente no Senhor, de entregar tudo em Tuas mãos, Pai. Toca no coração deles, Senhor. Que eles venham experimentar essa verdade, Pai. Quebranta corações endurecidos esta noite, Senhor. Que eles aprendam a depender totalmente de Ti, Senhor. Faça a Tua obra no Teu povo, Pai. Que eles possam ter experiências extraordinárias com o Senhor. Aleluia, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Muitas vezes não temos força, Senhor, mas por essa palavra que o Senhor lançou essa noite, a Tua igreja entrega tudo em Tuas mãos. Absolutamente tudo, Senhor. É em Ti que nós confiamos. É em Ti que nós queremos descansar. É em Ti, Pai. É em Ti. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos é no Senhor. Nós somos o Teu povo, Pai. Nós somos Teus. Nós somos Seus filhos, que dependem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Faça que o Teu povo, Senhor, possa caminhar de fé em fé, segurança em segurança, em Tua presença, Senhor. Faça dessa igreja uma igreja transbordante, um povo que se rende, que confia totalmente no Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Eu consagro a vida de cada um aqui, Pai, e entrego em Tuas mãos cada oração que foi feita aqui, Senhor. E eu sei, Pai, que muralhas foram derrubadas, Pai. Eu sei que há um poder do Senhor aqui no nosso meio, Senhor. E que o Teu povo irá se transbordar. Que o Teu povo, Senhor, sim, irá ter experiências maravilhosas com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez, sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Erga suas vozes e adore o Senhor. Confiar é adorar. Jesus, a razão do meu viver, a
razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. eu te adoro. Adore o Senhor. Eu te adoro. Sinta a presença do Pai. Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Eu te adoro. Nós te adoramos, Senhor. Nós confiamos em ti. Eu te adoro, Deus. Entre em espírito, igreja. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Obrigado, Senhor. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Aleluia, Senhor. Eu te adoro, Deus. Nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Leva-nos, ó Pai, em segurança para os nossos lares, Senhor. Dai-nos uma semana muito abençoada, Pai, com experiências profundas com o Senhor. Que nós essa semana, Pai, venhamos praticar esse descanso que nós adquirimos aqui esta noite, Senhor. Sê com o seu povo, Pai. Eu abençoo o teu povo. Eu entrego a vida de cada um aqui, Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e as consolações do teu santo poderoso Espírito sejam derramados sobre o teu povo hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, um beijo no coração. Tenha uma ótima semana.